Boa tarde a todos. A título de esclarecimento, a audiência pública é uma reunião pública onde todos da comunidade são convidados a comparecer, dar suas opiniões e ouvir respostas de pessoas públicas, empenhadas a encontrar soluções para os problemas em questão. Em geral, realizada por uma comissão técnica e a pedido de representantes políticos e entidades interessadas. O objetivo de uma audiência pública é instituir matéria legislativa, bem como tratar de assunto de interesse público relevante. No caso dessa audiência pública, estamos cumprindo os dispositivos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 48, parágrafo 1º, que trata sobre a transparência da gestão fiscal, assegurando, dentre outras, incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Ademais, é fundamental destacar o estrito cumprimento das diretrizes do Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que, especialmente no que se refere à gestão orçamentária participativa no âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa, conforme delineado na alínea F, inciso 3º, artigo 4º desta legislação, engloba a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre a proposta do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, sendo consideradas medidas obrigatórias para a aprovação pela Câmara Municipal. Declaro aberta esta audiência pública da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso sobre o projeto de lei número 5527, que estima receita fixa e despesas do município de São Sebastião do Paraíso para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. A Lei Orçamentária Anual é um instrumento de planejamento a curto prazo, atribuindo ao chefe do Poder Executivo, que tem por objetivo estimar o valor das receitas e fixar as despesas a serem executadas no custeio público para o exercício financeiro seguinte. Essa obrigação decorre do dever funcional do chefe do Poder Executivo em controlar os gastos públicos. Conforme disposições contidas no artigo 122, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, a Lei Orçamentária Anual abrange o orçamento fiscal da administração direta municipal, incluindo os seus fundos especiais, os orçamentos das entidades de administração indireta municipal, inclusive das fundações instituídas pelo Poder Público Municipal, o orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. O orçamento da Seguridade Social abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. A LOA deve ser compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, formando assim um conjunto de instrumentos legais que busca garantir uma gestão orçamentária responsável e alinhada aos objetivos e prioridades do governo. Para o exercício financeiro de 2024, a Lei Orçamentária Anual estima a receita e fixa a despesa do município em R$ 498.781.503,80, bruto, com as deduções de R$ 33.810.251,80 do Fundeb e de R$ 3.850.000
do impar, resultando em um valor líquido de R$ 464.967.402, referente aos poderes do município, seus fundos e órgãos e entidades da administração direta e indireta. Neste ano, a discussão da Lei Orçamentária Anual 2024 será dividida em 3 audiências públicas. Hoje, iniciaremos discutindo o orçamento das seguintes secretarias: Municipal de Comunicação Social, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Para a realização dessa audiência, nós realizamos a divulgação e o convite para a participação popular por meio do site institucional, Facebook, Instagram. Informamos que a audiência está sendo gravada, que será documentada em ata e inserida no site da Câmara, www.câmara.ss.paraíso.mg.gov.br, e também está sendo transmitida ao vivo por meio do Facebook. Dentro da nossa proposta de trabalho, solicitamos que os presentes nos apresentem por escrito as suas sugestões e, para isso, disponibilizamos uma ficha. Além disso, aqueles que desejam terão a oportunidade de se manifestar utilizando nosso microfone com um tempo de até 3 minutos. Gostaria de dizer: a palavra está vaga ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Marcelo de Moraes, para as considerações iniciais. Prefeito, se Vossa Excelência quiser usar a tribuna, fique à vontade para usar a tribuna ou daí mesmo. Senhor presidente, boa tarde. Antes de começar a explanação, eu só queria posicionar a Vossa Excelência que antes de vir para cá a gente despachou alguns ofícios, né? Não sei se vai dar tempo de chegar aqui na casa ainda para a sessão, para convite a todos os vereadores para o próximo dia 20, às 9 horas da manhã, lá no Teatro Municipal. Nós vamos fazer a inauguração oficial da unidade do Rosentina, da unidade básica de saúde, que a gente sabe que era um anseio também de vários vereadores dessa casa, que a gente pudesse terminar, né? Então vai ser na próxima segunda-feira, dia 20, é feriado municipal, mas a gente vai aproveitar até para a mobilização das autoridades que vão estar presentes, né? Além da inauguração da unidade do Rosentina, nós vamos inaugurar o CAPS 3 às 9 horas e também a residência terapêutica. E também o nosso laboratório municipal, que nós vamos aproveitar a presença do secretário Fábio Baquerete, secretário de Saúde estadual, que estará presente, para poder já fazer a inauguração. Nós sabemos que o laboratório ficaria um pouquinho mais para frente, daria 10 dias de diferença, mas a gente já está aproveitando para fazer junto, até para prestigiar o secretário também, e a gente vai colocar os 4 eventos junto. E no dia 20, o secretário assina para nós o último documento, porque a Anvisa aprovou na última semana o nosso hemocentro, né, que é o banco de sangue, que era, vamos dizer assim, que era o mais difícil de acontecer, aconteceu, e aí o secretário vai dar para nós a autorização final para treinamento da equipe, né, no Hemominas, junto com a equipe do Hemominas, para que a gente possa começar a iniciar o trâmite final e de implantação do Hemominas. Então, só para deixar registrado, serão 4 inaugurações, mais a autorização final do Hemominas, para a gente implantar, se Deus quiser, o mais rápido possível aqui em Paraíso. Estou justificando, senhor presidente, porque às vezes não dá tempo de chegar o convite ainda para essa sessão, então não vai dar tempo de falar em plenário, mas se o senhor puder estender o convite a todos e depois tirar a cópia do ofício a todos os vereadores, para que todos possam estar presentes, porque é um momento importante para o nosso município, essa situação que está para acontecer.
Sim, prefeito. Será colocado no grupo dos vereadores depois os ofícios que chegarem com o convite para as inaugurações que acontecerão no dia 20. Sobre a audiência pública, né, do orçamento, todos sabem que é uma exigência, né, por lei, que a gente tem que fazer. Sabemos que na maioria das vezes não tem a participação popular que deveria acontecer, independente do horário. Se fosse à noite também, o pessoal não vem participar, né? Então a gente entende o horário até para facilitar também, por causa da questão envolvendo o horário da sessão da Câmara ordinária, né? Até para facilitar o fluxo de trabalho. Mas o orçamento, o que nós podemos fazer, quero justificar desde já a não presença do secretário Ronaldo. Ele foi fazer um procedimento em Ribeirão Preto, acabou que tendo uma complicação, um exame que ele fez, ele está internado, né, em Ribeirão Preto, e a gente espera que na próxima sexta-feira ele receba a alta, e só justificando a não presença dele, mas o Bugança está aqui e a gente consegue tirar as dúvidas em relação ao orçamento que vocês tiverem, alguma proposta em relação às secretarias que aqui estão presentes. O orçamento, o que eu posso dizer a vocês, que está muito enxuto. Nós tentamos mais uma vez, né, durante mais um ano do nosso mandato, pelo terceiro ano consecutivo, fazer aquilo que nós estamos tentando fazer desde o início em relação à conduta com o Legislativo, até para que vocês possam ter segurança na aprovação do orçamento. Mas o orçamento está muito próximo. Inclusive a gente acha que no orçamento da saúde nós vamos ter que, na audiência pública da saúde, apresentar algumas alterações de alguns recursos que vão vir para o ano que vem, que a gente ficou sabendo depois da elaboração do orçamento municipal. Então, nesse sentido, a gente está à disposição de cada um de vocês. O João preparou um material para mostrar para vocês em relação à comunicação da prefeitura, e estamos à disposição, senhor presidente, dos vereadores, de alguém da comunidade que esteja presente, para poder tirar dúvida em relação às 3 pastas que aí estão contempladas na data de hoje. Deixa os meninos falar, depois você já tira todas elas, vai anotando. Eu acho que os vereadores, depois que está aqui, está na seguinte ordem: abre agora a palavra para os secretários, e os vereadores, depois, as dúvidas que tiverem, faz as perguntas tanto para os secretários quanto para o prefeito. Eu gostaria então de conceder a palavra primeiro para o secretário de comunicação, posterior de meio ambiente, e depois a Secretaria de Ação Social. Senhor presidente, só para dar uma logística importante, né, na questão da audiência, a orientação aos secretários, né, que possam responder vocês no âmbito técnico, e alguma dúvida no âmbito político, eu faço o esclarecimento para que a gente possa tirar a dúvida de todos. Ok. Som, teste. Bom, vamos começar. Bom, boa tarde a todos. Eu respondo pela pasta da comunicação. E hoje eu vim trazer um relatório a respeito dos acessos que a gente tem no Instagram, no Facebook, que hoje é um dos principais meios de comunicação mesmo, né, que chega a toda a população. A gente é uma secretaria que exerce uma função importante dentro da administração, né, porque a gente divulga todos os atos institucionais e todas as ações desenvolvidas dentro das demais secretarias passa por nós para que a gente possa divulgar e mostrar esse trabalho que é realizado, né, pela prefeitura. Hoje, um dos principais meios de divulgação que a gente utiliza é o Instagram e é o Facebook. Toda a população tem acesso, né? Hoje todo mundo tem um celular, um smartphone, um computador, então é assim que eles se mantêm atualizados a respeito de tudo que a gente divulga. A gente tem o acesso é muito grande, né? O pessoal
procura muito para se manter atualizado, às vezes dúvidas, às vezes eles tentam acesso a alguma secretaria, não consegue efetivar esse contato, então a gente intermedia mesmo. Então, trouxe alguns números aqui para mostrar para vocês. O Instagram, vamos lá. Hoje a gente tem um número total de 24.700 seguidores, né? 24.771 seguidores. Quando a gente assumiu, tinha pouco mais de 10, né? Esse número ele vem crescendo a cada dia, as pessoas têm buscado mais as informações por meio do Instagram, né? A gente percebe também um aumento muito grande em relação ao próprio Facebook. Hoje o nosso alcance é de mais de 2 milhões, né? Que é o número de dispositivos que o Instagram atinge hoje em dia aqui no município de Paraíso, né? E não somente em Paraíso, mas toda a região, porque a gente tem acesso tanto aqui de Paraíso como de toda a região do município e do Brasil também. Espera aí. Nossas impressões totais hoje é cerca de 9 milhões. O que isso significa? Toda vez que a gente entra no Instagram, a gente vê uma publicação do município, isso é contabilizado, né? Às vezes eu posso ter mais de uma impressão. Então o Facebook e o Instagram contabiliza tudo isso. Aqui a gente tem alguns gráficos que demonstram o crescimento, né, dos nossos seguidores. Eles vêm aumentando, vêm numa crescente durante o ano todo. E esse gráfico aqui do lado mostra as publicações, os acessos, né? A gente teve 2 picos aqui, que é em maio e em outubro, que a gente tem o 1º de maio e o 25 de outubro, que é o desfile. Então, os acessos eles aumentam muito nesses 2 períodos. O gráfico por gênero, a gente vê que as mulheres elas acessam mais as redes sociais, elas se mantêm mais atualizadas, né, vão mais atrás de informação do que os homens, né? Mais de 55% são mulheres, 29% homens e 13% não definido. E aqui a gente tem a contabilidade mesmo da questão dos números de acessos, o pessoal que acessa. A gente tem acesso de Paraíso, Guaxupé, Passos, Ribeirão, São Paulo, Monte Santo de Minas. Esse aqui é o total, né? Soma de alcance diário de postagens 5 milhões, impressão de postagens 6 milhões, isso só esse ano. O engajamento das postagens 213 mil, número de publicações esse ano 1.774, curtidas em postagens 192 mil, mais de 4 mil comentários, compartilhamentos 13 mil, atividade total do perfil 8 mil. Isso é aquelas interações que o pessoal tem. Às vezes a gente tem uma abinha lá no nosso perfil e é muito importante o pessoal ficar atento. Do Instagram tem uma bio. Ali a gente coloca alguns links de acesso rápido. Às vezes tem algum edital que na publicação a gente não consegue pôr um link direcionando. Então a gente coloca nessa bio, né? Que são os links para a pessoa clicar e ter acesso ao serviço, né? O Instagram ainda ele não permite link em publicações, em postagens, né? Só o Facebook. Aí se o pessoal entrar ali na bio, tem esses links mais fáceis para o pessoal poder acessar. E tem os editais, tem o acesso ao site e outros links importantes. Aqui são as publicações que teve mais engajamento, né? O mundo dos insetos foi a mais acessada, seguida daquele acidente que teve na rodovia, que teve um desbarrancamento. A gente precisou comunicar que estava tendo um problema ali, né? Para o pessoal que estivesse passando tomar cuidado. Aí tem a publicação de um edital, enfim, aquela situação do posto de puricultura que ele foi invadido, a pessoa fez, né, um esculacho lá. Entrevista com o Marcelo. Vamos seguir aqui. Aí aqui tem depois eu posso passar essas métricas todas para vocês, né? Se vocês tiverem interesse, eu imprimo e entrego para vocês. São números a respeito de acesso de publicações, stories visualizados e etc. Facebook. Bom, Facebook hoje a gente está com mais de 9 mil, né, curtidas. Novas curtidas esse ano, 1,5 mil. Nosso alcance total da página hoje é mais de 3 milhões e as impressões totais mais de 7 milhões.
Nosso engajamento é em torno de 330 mil e a nossa taxa de engajamento na página é de 11,31%. Aí aqui eu tenho o número, né, os gráficos mostrando o engajamento das publicações. A mesma coisa, segue a mesma tendência do Instagram, né? As mulheres acessam mais, né, o Facebook que os homens, né, vão atrás mais de informação. Mais de 60%, 34% homens e 0,81% não definido. E aqui eu tenho o que é mais acessado, né? Tem os álbuns, depois fotos, depois vídeos, seguido de Reels e links que o pessoal acessa. Nosso engajamento total é de 350 mil, mais de 9 mil compartilhamentos. E aqui eu tenho um total de reações, né? Que são aquelas reações das postagens, né? A pessoa curte, ama, enfim. E as nossas publicações mais acessadas, né? Aquele caso da rodovia, né? Do esbarrancamento que aconteceu. Essa matéria que a gente fez com a Janaína, ela começou a competir em um time grande e ela saiu de um dos do município. Então a gente fez uma matéria com ela e nesse ano foi uma das que teve mais acesso, né? Vagas de emprego, né? Aquela noite do show que teve no 1º de maio. E aqui o total, né? Pessoas alcançadas por Reels, mais de 100 mil pessoas, reproduções mais de 112 mil, mais de 18 mil, né, minutos visualizados, né? Uma média de 11,02%. As publicações com mais destaque, né? O mundo dos insetos, vida ativa, né? Os reperfilamentos que foram dados continuidade esse ano, né? Projetos de promoção à saúde e as ações da dengue, né? Dos mutirões de dengue. Esses números são os acessos que a gente tem nas redes sociais. Agora eu trouxe para vocês o orçamento. Só uma parte, João, para deixar aos vereadores que são mídias gratuitas, nós não temos custo nenhum. Instagram e Facebook da prefeitura. A gente tem pesquisa na mão que mostra que é uma das ferramentas utilizadas pela população para buscar informação. Então é uma ferramenta que cresceu muito e hoje coloca Paraíso como a cidade aqui dentro de Minas Gerais, do sul e do sudoeste de Minas, aqui vamos dizer, com maior acessibilidade nas redes sociais. E se você fizer o raio a nível de região, a gente não perde para cidades grandes como Franca, Ribeirão Preto, em termos de acessibilidade de informações. Então, a informação está sendo dada, as pessoas estão acompanhando e a gente está conseguindo interagir com a população paraisense e também a nível regional, porque a gente tem algumas ferramentas lá na plataforma que a gente consegue verificar o quantitativo de pessoas que estão acompanhando a página a nível regional. Só para deixar isso. É o que a gente chama de crescimento orgânico, né? A gente não paga para ter esse alcance, né? Então é uma página que tem uma expressão, né? Tanto o Instagram quanto o Facebook tem uma expressão muito grande. E o pessoal, o primeiro contato que eles fazem para saber de alguma coisa, ter alguma informação, é o Instagram e o Facebook da prefeitura. Então, quando eles têm alguma dúvida, às vezes não conseguem um contato telefônico, tem alguma dificuldade. Tem esse público, né, que tem mais dificuldade de fazer esse contato via telefone. Eles mandam mensagem para a gente no Instagram e no Facebook. Às vezes eles têm alguma demanda, né, fez o protocolo lá na ouvidoria. Às vezes é uma demanda que leva de 5 a 15 dias para ser concluída, né? Demora um pouquinho, aí eles mandam mensagem para saber como é que está o andamento. Aí a gente vai, pesquisa, né? De acordo com o número do protocolo para saber como é que está esse andamento, né? E reforça, né, o pedido do cidadão para que seja atendido de forma mais ágil. Trouxe aqui o orçamento, né? O orçamento total da Secretaria de Comunicação hoje é 601 mil. Das fichas que a gente tem aqui, a mais expressiva é a de pessoas e serviços jurídicos, né? Que é a ficha que a gente utiliza para poder fazer as campanhas da secretaria, né? Para poder pagar jornal, rádio, TV.
que é em torno de 180 mil, essa ficha. As demais fichas, eu tenho os vencimentos com pessoas e vantagens, né? Vencimentos e vantagens físicas com pessoa civil, que é 150 mil. Obrigações patronais, 25 mil. Despesas variáveis, R$1.000. Obrigações patronais, 15 mil. Diárias de pessoa civil, 5 mil. Materiais de consumo, 10 mil. Outros serviços de pessoas de terceiro, 20 mil. Pessoa física, né, no caso, 20 mil. Pessoa jurídica, 180 mil. Auxílio alimentação, 6 mil. Obrigações tributárias e contributivas, 1.000. Despesas de exercícios anteriores, R$100 nessa ficha. Indenizações e restituições, 10 mil. Equipamentos e materiais permanentes, 2 mil, né? Essa aqui é da manutenção da secretaria, né? Com um total de 430 mil. Lembrando que alguns desses valores a gente coloca para não zerar a ficha, porque aí a gente consegue remanejar dentro da própria secretaria, ou às vezes alguma secretaria utilizou uma ficha, consegue buscar nessa ficha. Então, por isso que a gente mantém esses valores em todas. Aqui do gabinete de secretário, em torno de 160 mil. 123 mil vencimentos e vantagens pessoas, vantagens físicas, pessoa civil, né? 123 mil. Obrigações patronais, 28 mil. Tem duas fichas, uma de 3 mil. Diárias de pessoa civil, 5 mil. Outros serviços terceiros, pessoa jurídica, 3 mil. E indenização e restituições, 5 mil. Totalizando 601 mil o orçamento da secretaria em si. Se tiverem alguma dúvida em relação a essas fichas. Então, eu te agradeço, João, né, pela explicação, né, por principalmente colocar nós aqui a par de tudo do que que as redes sociais conseguem levar, né, de informação até o cidadão. E passamos a palavra para o Renan. Tá bom, se alguém tiver depois alguma pergunta, eles fazem já, depois elabora elas e faz para cada secretário. Depois vocês já fazem as perguntas, tem que fazer já para um secretário, para o outro. Vamos supor, se você for utilizar a palavra, tiver 3 perguntas, você já faz a pergunta do João, já faz a pergunta do Renan e a pergunta para a Secretaria de Ação Social também. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pessoal, então, fazer a nossa apresentação aqui do orçamento. Eu não preparei material para apresentar para vocês aqui em slides, né? Vou apresentar de uma maneira bem sucinta, bem resumida, até para dar mais dinâmica à audiência. Não preparei material adicional. E qualquer dúvida, vocês podem me interromper a hora que for necessário. Estou aqui para tirar as dúvidas que tiver. Basicamente, então, o orçamento nosso está bem parecido com aquilo que foi 22 para 23, né? Algumas alterações, algumas oscilações, mais a respeito de atualização monetária, a respeito do andamento da obra do aterro sanitário. Parte da obra a gente já saldou agora durante o andamento dela, né? Previsão para conclusão ainda esse ano. E aí a gente vai ter um remanescente para quitar provavelmente no ano que vem, as medições que chegarem para a gente nos próximos meses, né? Provavelmente em dezembro, janeiro, fevereiro, chegam as últimas medições e a gente consegue quitar isso. Então, basicamente, as atualizações que a gente tem aqui
são a respeito de atualização monetária e a respeito da obra do aterro sanitário. A gente tem aqui algumas fichas que tem um valor um pouco mais baixo, né? Por exemplo, aqui, tratamento de esgoto sanitário de Guardinha de Termópolis. Então, a gente tem as fichas criadas, ainda não tem uma previsão exata de quando vai executar essas obras, quando vai executar esses projetos, mas temos as fichas criadas aqui, inclusive submetemos projetos, agora na última semana, no âmbito do novo PAC do governo federal, e conseguindo, né, estamos pleiteando aí, entre outros projetos, pleiteando recursos para o tratamento de esgoto dos distritos. Então, se a gente conseguir, a gente já tem da onde buscar essa arrecadação para fazer as obras no ano que vem, né? E aí vocês podem ver, acredito que todos tenham aí as suas cópias aí em mãos, que os maiores recursos que a gente tem aqui, os maiores valores no orçamento, são relativos à manutenção do aterro sanitário, justamente por isso que eu falei, né? E o restante a gente tem aí manutenção de pessoal, manutenção de material de consumo, né? Que são as despesas que fazem o dia a dia da secretaria, né? A gente tem aí, em questão de dinheiro vinculado, né, de recurso vinculado, nós temos aí todas as fichas do Fundo Municipal de Saneamento Básico e uma das fichas utilizadas no aterro sanitário, né, que são as DRs 170, né, que a gente chama. Então, esses recursos a gente usa ele para fins de saneamento básico, né, entre outros para manutenção e para a obra do aterro sanitário também. Igual eu falei para vocês, eu não preparei uma apresentação, mas tem algumas informações aqui que é sempre interessante a gente passar. Sobre trabalho de fiscalização ambiental, que muitas vezes não aparecem aqui no orçamento, não aparecem em números, né? Mas são trabalhos que a gente tem feito aí de uma forma bem incisiva e bem minuciosa. Tem tido alguns resultados bons, né? No mês de março de 2022, a gente teve aprovação aqui da nova política de meio ambiente, que vocês vereadores aprovaram, e permitiu à nossa secretaria e aos nossos fiscais que tivesse maior liberdade, maior autonomia para poder fiscalizar e cuidar dos aspectos ambientais da nossa cidade. Então, só depois da sanção da nova lei, a gente já tem mais de 20 autos de infração e muito mais de 30 autos de fiscalização lavrados. Ou seja, o fiscal agora ele tem condições de começar e terminar o trabalho dele de uma forma muito justa, muito correta e prevista na legislação. Então, só dando exemplo de um dos serviços da secretaria que às vezes não estão detalhados, né? Não estão, vamos dizer, não são temas dessa audiência, mas que vale a pena a gente levantar. E fico à disposição para as dúvidas que vocês tiverem. Senhor presidente, só para reforçar Sim. a presença do secretário Renan, desde o início do nosso mandato, a Secretaria de Meio Ambiente sofreu 29 denúncias de várias obras que nós estamos fazendo. 29 ao todo. Denúncias que eu consigo numerar aqui para todos os vereadores, uma por uma. Carlos Mume, que teve denúncia. Aquele córrego que a gente iria canalizar entre o Morumbi e o Cidade Nova, teve denúncia. Virgílio Zanin, denúncia. Estrada da Guardinha, denúncia. Lagoinha, denúncia. Lagoa de São Januário, denúncia. E eu estou falando aqui para vocês de obras que nós fizemos aí que são importantes. Iugoslávia, denúncia. A ponte aqui teve denúncia. Então, assim, é só para pontuar para vocês o quanto, por exemplo, fazer gestão com, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, que recebe a denúncia, e aí não é uma denúncia que chega esporádica, não, tá? É uma denúncia de forma com os canais, vamos dizer, corretos, né? E
ou seja, são pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. E aí, para nossa alegria, né, e para nossa, só para deixar registrado, porque a gente sabe que o pessoal fica acompanhando, das 29, 28 foram arquivadas, né? Tem uma que está em tramitação, que também vai ser arquivada, que é aqui na Virgílio Zanin, do qual o Renan, junto com a Defesa Civil, constataram lá que era uma obra de utilidade pública e vai ser arquivada também. Ou seja, enquanto as pessoas estão perdendo tempo de fazer denúncia e tudo mais, a gente continua trabalhando e fazendo o trabalho que precisa ser feito. O Renan não citou aí uma obra importante, e a gente praticamente não colocou isso em orçamento, que se precisar, nós vamos fazer isso durante o ano, no remanejamento que a gente tem, que é a contenção da lagoa, do córrego Rangel, das 4 lagoas que nós estamos programando para fazer durante o curso, para segurar a velocidade dessa água. A gente criou uma ficha lá em termos de obras, porém é uma obra maior e que, se a gente for realmente executá-la o ano que vem, a gente vai precisar fazer os remanejamentos. Só para deixar registrado que o aterro está em fase final de finalização, que eu sei também que é uma cobrança aqui do Legislativo, para a gente poder finalizar mais um problema daquelas 40 bombas que nós pegamos no mandato, e o aterro também é uma que nós estamos finalizando para terminar, na nova célula que nós estamos construindo, de 18 mil metros quadrados de contenção do aterro sanitário. É isso. Só complementando aqui a fala do prefeito, quando ele fala das denúncias, denúncias das mais variadas e mais absurdas possíveis. E quando a gente é denunciado, principalmente da forma que o prefeito falou, nos canais que ele falou, nos canais que são direto aos órgãos ambientais, a denúncia ela não acaba na vistoria do agente fiscal, ela não acaba na vistoria da PM. Isso gera um procedimento junto ao Ministério Público, isso gera um procedimento junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, junto à Polícia Ambiental. E, de certa forma, a gente até se orgulha de ter recebido tudo isso de denúncia e nenhuma delas ter virado auto de infração, nenhuma delas a gente sofrer punição. Quer dizer, em nenhum momento a gente foi flagrado fazendo alguma irregularidade, em nenhum momento se constatou irregularidade em todas as obras aí que a gente tem feito. Então, isso é um motivo de orgulho para a gente, né? Fazer o que está fazendo e da forma correta, dentro daquilo que a legislação prevê. Sobre as lagoas, sobre as contenções que o prefeito falou, só completando, essas obras vão ser feitas ao longo das margens do córrego Rangel, exatamente no leito do córrego. Para quê? Para evitar aquela situação que acho que a maioria aqui já conhece, as erosões que tem, os assoreamentos que tem ao longo do Rangel, se a gente seguir Mediterrâneo, California Garden, do outro lado do córrego, Vila Helena, São Sebastião. Então, isso é causado pela própria urbanização, né? São impactos adversos aí da urbanização e da própria canalização que a gente tem há décadas ali, que começa na rua São José e vai até Zezé Amaral, né? Que são obras que são importantes para a urbanização, para o crescimento da cidade, e trazem esses impactos negativos aí se a gente não cuida da forma correta, né? Então, são obras que são importantes que a gente faça, que a gente consiga fazer para justamente crescer como a gente tem crescido, de uma forma ordenada. E lembrando que essa obra no Rangel já tem autorização dos órgãos ambientais outorgados antes que venha denúncia aí falando que não tem as autorizações. Então, só para deixar registrado, já tem autorização inclusive para execução da obra. Renan, agora a gente passa a palavra para o João e para o João Bugança. Depois, aqueles vereadores que forem fazer as perguntas já fazem as perguntas de uma vez só, já para cada secretário. Depois nós faz umas 10 perguntas para você, Renan. Boa tarde, João.
Oi. Boa tarde a todos. Reforçar a ausência do Ronaldo devido a um problema médico. Está internado, aguardamos a sua alta. Peço desculpas se às vezes eu não estiver totalmente preparado para responder algum questionamento técnico de execução da equipe técnica, né, dos agentes sociais, mas vamos lá. O orçamento nosso, novamente, repetindo os outros anos, tem só evolução financeira a respeito das atualizações dos funcionários. Ele está dividido pelos cofinanciamentos do governo federal e estadual, o federal dentro dos pisos de complexidade. Vale salientar que a secretaria tem hoje 73 funcionários, a maioria que faz o atendimento técnico de nível superior, né, que tiveram até promoções, né, que estavam atrasados, então o que fez evoluir essa folha financeira. De novidade a respeito até de pagamento de funcionários é a permissão de se custear salários com os recursos passados pelo piso mineiro, que até o último exercício não eram permitidos. Então, a partir de agora de 2024, a gente vai também poder vincular o salário dos servidores junto aos recursos passados pelo governo estadual. Fora isso, a gente tem os valores depositados em conta dos fundos de direito, fundo da criança e fundo do idoso, né? O fundo da criança deve ter edital agora ainda este ano, e o do idoso, pelo andamento, no início de janeiro, já tem um edital também para repasse. A secretaria hoje são 6 unidades mais conselho tutelar, né, para custear salários. São cerca de 16 servidores de nível médio e o restante todos de nível superior. Bobagem ficar pontuando um a um aqui lendo saldos, então eu acredito que vocês têm o material a respeito de alguma questão técnica de como serão executados os serviços. Tem até um convite do Biju para o Ronaldo vir aqui para falar de assuntos pontuais. Se vocês puderem aguardar, ele pode melhor do que ninguém. Agora, questão de pagamento de salário, algum índice, alguma questão, eu estou à disposição para sanar qualquer dúvida. Tá bom? Senhor presidente, é importante também ressaltar que todo o nosso planejamento de 2024, 2023, 2022, 2021 ficou comprometido, porque o governo anterior, a nível federal, não repassou nenhum dos valores aos pisos, né, para a gente complementar. Grande parte disso, 90%, nós tivemos que fazer tudo com recurso próprio, que seriam recursos que a gente poderia utilizar em outras pastas, que a gente teve que socorrer a ação social, principalmente no momento de crise, que não tinham o recurso vindo do governo federal para que a gente pudesse manter os serviços públicos abertos, não teria que fechar a porta, né? E tudo isso foi feito com recurso próprio. Então, esse planejamento para 2024, nós estamos aí com a esperança de que realmente os pisos, né, da assistência social possam ser repassados, para que a gente possa cumprir na íntegra aquilo que está no orçamento e não tenha que usar recurso próprio. Só para vocês terem uma noção, que da porcentagem estabelecida daqueles 16 milhões autorizados para remanejamento do ano passado, vamos dizer assim, praticamente desse ano, né, que foi aprovado do ano passado, a gente, só para ação social, foi mais de 2,5 milhões de reais. Isso faz com que tenha um impacto, principalmente no recurso que estaria vinculado, vindo por recurso próprio, por isso que a gente teve a possibilidade de fazer a transição das fichas. É só para deixar registrado também, caso depois alguém tenha alguma dúvida. Isso, pode ser. Pode ser, sim. Pela ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Boa tarde, senhor prefeito, secretários, público que nos acompanham pela TV Câmara e presencialmente. Senhor prefeito, independente da crença de cada um dos vereadores, de cada um dos cidadãos, eu acredito que um ser supremo, Deus, tem abençoado essa gestão. Fazendo uma pequena viagem no tempo, o senhor iniciou com caixa zero, com a questão do Covid, muito grave. Mais recentemente, a questão da dengue, que nos afetou. A questão das chuvas, que não foram chuvinhas, né? Somente em algumas situações, o município gastou mais de R$1 milhão para sanar as questões. E a gente vê, nós estamos em novembro de 2023,
que se não fosse essa austeridade, esse equilíbrio das contas públicas, com a diminuição dos repasses do governo federal para o município, e Paraíso não foge à regra, nós teríamos, neste final de ano, uma situação muito complicada. Mas a pergunta que quero fazer, senhor prefeito, e algum dos secretários pode responder também, o seguinte: o que o cidadão paraisense pode esperar em termos de investimentos para o ano de 2024? Nós sabemos que no início do ano vem as receitas provenientes do IPVA, IPTU e outras receitas para os cofres públicos. A Câmara, nesses 3 anos, e na gestão do presidente Lisandro e do José Luiz mais recentemente, tem sido todos os nossos parceiros, quase 20 milhões de repasses, e a gente fica muito feliz com isso. Mas, pensando no lado do cidadão, há um perigo de alguma questão essencial ser prejudicada para o cidadão. Aí a gente fala educação, a gente fala em saúde, como ficaria isso? E fazendo um comentário de uma área da comunicação, onde eu atuei e atuo ainda, eu quero dizer, João e Maria Eduarda, a Duda, que o principal elemento de marketing, vamos dizer assim, de uma gestão é o prefeito. Então, nesse ponto, ele ajuda muito, porque ele tem trabalhado com seriedade, com compromisso e com resultado. Mas eu sou testemunha do que vocês desenvolvem. Ontem mesmo, na Arena Olímpica, apenas em um evento, o João ficou lá 4h30. Então, é um trabalho árduo que vocês têm que contemplar todas as situações de todas as secretarias da maior empresa de Paraíso, que tem mais de 2.000 funcionários. Então, assim, eu louvo e agradeço a Deus, sabe, de ter vocês dando vazão a essas questões todas. E quem beneficia, quem ganha com isso é a nossa população. Na questão social, João, é muito abrangente. Nós, mais recentemente, temos discutido a questão dos andarilhos. É uma questão social gravíssima, né? Paraíso tem sido importador dessas pessoas e trazido consequências. Ontem mesmo, estava caminhando na prefeitura, um senhor me abordou, dizendo que um andarilho pediu comida, e nisso que ele foi entrar na residência, ele subtraiu a carteira dele, você vê que é um trabalhador, e 2 ferramentas de uso contínuo dele, uma maquita e uma lixadeira elétrica. E perguntando onde que poderia encontrar, o que fazer, estava desesperado. Logicamente que somos afeitos como cristãos, como seres humanos e cidadãos. Há a questão social, que ela deve existir sempre, mas somos contra os crimes e essas pessoas, todo o rigor da lei. Com relação ao meio ambiente, também é uma questão muito abrangente, mas nós, graças a Deus, se olharmos para trás de quando iniciou a gestão, nós avançamos. Quando eu digo nós, Renan, porque eu tenho orgulho, né, de fazer parte da gestão, o legislativo, nós estamos todos irmanados nos bons propósitos. A política só acontece para o bem, de forma propositiva. Temos alguns desafios, alguns vereadores têm trazido aqui essa questão sobre a maneira do matadouro, do curtume existente no bairro João 23. Eu acredito que na esfera judicial têm sido tomadas atitudes tentando fazer com que reverta essa situação, mas por outro lado, eu fiquei feliz agora, não sabia, da questão da construção das lagoas lá no córrego Rangel, porque antes mesmo da construção da avenida interligando o California Garden e Mediterrâneo com o Jardim de Luxemburgo e, consequentemente, da outra área de São Sebastião, Vila Verde e Nascentes do Paraíso, aquela região do Rangel está assoreando, está causando já transtornos. Então, são essas considerações. Eu gostaria de essa pergunta anterior, senhor prefeito, que eu fiz ao senhor, pensando no cidadão, sabe que a gente preocupa muito dos serviços essenciais não serem interrompidos, né? Saúde, educação, que melhorou muito, né, em todos os aspectos, graças a Deus e graças ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela gestão. Presidente, Olha, só uma parte, por gentileza, assim, como sugestão, né? Sim. Até porque nós estamos numa fase de clima extremo, a audiência pública é referente a 3 pastas, né?
Aí uma pergunta de investimento, de um modo geral, o ano que vem, eu acho que não seria tão necessário nesse momento, porque a gente está falando de ação social, meio ambiente e comunicação, mas é só um detalhe que eu gostaria de colocar. Eu até entendo também que, né, deve ser respondido aquilo que trata da questão do meio ambiente, da ação social e também da comunicação, porque vamos ter as outras audiências e a outra parte que responde a certas partes. Eu faço coro aí com o Vinícius e que possa ser respondido depois, né, oportunamente, mas aquilo também que for possível ser respondido, não vejo nenhum tipo de problema também não. Senhor presidente, o orçamento é papel, não é dinheiro. Se o dinheiro vier, a gente vai conseguir fazer as ações que nós estamos planejando para 2024. E são ações no meio ambiente focado em recuperação, por exemplo, do córrego Rangel, para que não aconteça o desassoreamento que tem acontecido no local, né? Na ação social, vamos falar sobre a questão dos andarilhos. Paraíso hoje deve ter 12, 13 andarilhos, no máximo. 12 a 13 andarilhos. Os outros são todos moradores de Paraíso, que têm família, têm casa, têm residência constituída e estão na rua bebendo, fazendo uso de drogas e sendo financiados pela população paraisense. Nós temos dois tipos de pessoas dessa forma que está hoje: as pessoas que realmente precisam de ajuda e as pessoas que precisam da ação da polícia. São duas categorias diferentes. Nós temos as pessoas que realmente precisam de ajuda e nós estamos precisando de ter pessoas com ação da polícia, porque o que a turma está fazendo está sendo financiada pela própria população paraisense. Ponto final, independente de qualquer tipo de discussão, em qualquer tipo de questão de defesa, de A ou B ou C, nós temos pessoas que precisam realmente de ajuda e nós temos focado nisso na ação social, e nós temos pessoas que precisam de uma ação mais energética da polícia militar, né? Porque a gente vê pessoas chegar em Paraíso e a gente vai perguntar para elas: por que Paraíso? Porque aqui é bom demais, véio. Tem um café, tem um almoço, tem a janta, e se eu quiser beber a minha cachaça, é só sair pedindo dinheiro aí pro povo, que o povo me dá, e eu vou beber minha cachaça e vou atazanar mesmo. E eles falam, é diferente. Ninguém está aqui dizendo que não é a favor de ajudar essas pessoas, mas eu já me comprometi, inclusive com o legislativo, inclusive com o judiciário, de organizar isso junto com, inclusive, as pessoas que dão comida para a população de rua hoje. Eu me comprometi, e sem usar nenhum tipo, nem nas nossas redes sociais, de nenhuma plataforma de divulgação disso. Mas a gente gostaria de organizar isso de uma maneira onde a gente teria condição de consertar esse problema. Porque se você centralizar a distribuição, por exemplo, de comida ou de café e tudo mais, você consegue dar um apoio na limpeza dessa pessoa, para fazer a barba de uma pessoa, para dar um banho nela, para dar uma roupa melhor, para ter um local para essa pessoa dormir. Então, assim, a gente tem um controle maior. Só que da forma que está aí, me desculpa a franqueza, tá o samba do negócio a torta direita aí, porque assim, sinceramente, a gente tenta fazer. Aí, por exemplo, eu concordo com o direito de ir e vir dessas pessoas, sem problema. Mas e o direito de ir e vir de quem quiser ir, por exemplo, numa praça próxima da Lagoinha, não pode? Mas tem a perturbação do sossego também, né? Então, assim, aí eu me coloco aqui: mas você é o prefeito de Paraíso. Beleza. E se eu fizer uma ação que eu fizer, eles já estão me denunciando porque a gente cortou uma árvore aí para colocar uma balsa dentro da Lagoinha. Imagina, uma árvore morta. Imagina se a gente fizer alguma ação mais enérgica nessa questão envolvendo o pessoal. Nós sabemos que são várias pessoas que ajudam, e a gente também ajuda como poder público, mas, de novo, nós temos as pessoas que precisam de ajuda, que estão passando dificuldade, e nós temos
as pessoas que precisam de uma ação mais energética da Polícia Militar. Ponto final. Né? Então, assim, tem a possibilidade de cancelamento de serviços? Sim, se não vir o dinheiro, como nós estamos tendo que fazer agora no final do ano. Tem coisa que nós não estamos podendo fazer porque nós praticamente tivemos uma queda dos últimos 3 meses de 5 milhões de reais de receita. Né? Então, é nesse sentido que o orçamento aqui é para a gente planejar ações para o ano que vem. E ações pontuadas de terminar um aterro sanitário, de fazer a contenção do córrego Rangel. Pode ver aí, ó, nós estamos gastando o mínimo do mínimo do mínimo em publicidade. O mínimo. Se você fizer um comparativo aí do legislativo com o executivo, vocês vão ver a diferença que deu. Por quê? Porque nós não queremos gastar o recurso nesse momento de crise para que a gente possa fazer um planejamento a contento de manter serviço público ano que vem. Então, nesse sentido, assim, existe a possibilidade? Sim, se o dinheiro não vier, se houver essa queda de receita que está acontecendo, infelizmente, independente se vai ser em ano eleitoral ou não, vocês me conhecem, vocês sabem, eu não tenho medo de cortar serviço público, então a tendência é fazer aquilo que tiver ao nosso alcance e que a mão consiga ter o tato, senão, infelizmente, tem que cortar serviço sim. Uma parte na sua fala, Marcelo, vou até perguntar para o João, porque realmente, Marcelo, hoje a questão dos andarilhos ela é algo realmente que está perturbando a população, né? E, João, esses dias, são vários locais, né? Então, eu estou dizendo que não é um fato isolado. Se eu, em pouco tempo, consigo ver 5 pessoas que abordam outros e traz conflitos, você imagina como é que não está essa situação. As campanhas mesmo, eu não sei se isso valeria a pena, seria uma somatória, não só isso, de campanha de orientação à população. Não dê esmola, não compre as coisas em farol. Precisa, porque é assim, tem um tanto, e eu concordo com a fala do Marcelo, é o que precisa e é o cara que está aqui que precisa da polícia e da ordem nisso daqui, porque realmente eles estão abusivos. Abordagem de mulheres ali na Santa Casa, aquela escuridão ali, praças, supermercados, assim, as pessoas estão até receosas de ir até em mercado, e eu não estou falando mercado de longe não, estou falando de mercado central, e se você fala que não tem dinheiro, ele fala assim, então você vai, tipo, agressivo, vai trabalhar então para me dar. Teve um senhor que falou, olha, eu tenho, me dá um dinheiro, eu falei, não, tem emprego para você, ele falou, não, eu estou doente, eu não posso trabalhar, e o cara não tinha aspecto de doença. Então, assim, a população, concordo com o Marcelo, ela precisa também de educar, porque se Paraíso for a cidade que não vai fazer, ela não é atrativa para esse tipo de pessoas. E acredito que tem pessoas que não estão aqui, que são pessoas de bem. São pessoas que a gente sabe que, né, estão fugidas de outra cidade, que têm passagem pela polícia e que estão colocando a população em risco. Então, um dos pedidos que eu recebi também é que fortalecesse uma campanha de não doação, de não esmola, de não algumas situações, e canalizar, para de dar e canaliza nos locais que são já organizados para isso. Quer o benefício? Tem que ir até esses lugares. O movimento hoje da população em situação de rua, ele é mundial. A gente anda estudando muito, até na questão dos Estados Unidos e Califórnia, 600 bilhões, um problema complicado. Enfim, esse ano agora foi um ano de alteração das políticas públicas devido à alteração da visão política dos governantes. Então, existe hoje, tem a lei Padre Júlio Lancelotti, você não pode criar arquitetura agressiva contra os moradores, contra as pessoas em situação de rua. Tem um projeto de lei do Randolfo Rodrigues que já está nos finalmente, foi aprovado em agosto, senador Randolfo Rodrigues, se eu não me engano, a respeito da política pública federal específica para a população em situação de rua, que prevê a não retirada dos objetos, aquela coisa de fazer desmontar a barraca de dia, é uma questão que vai proibir isso. Só não passou ainda porque estão tentando definir questões de cofinanciamento para montar centros e distribuição. Mas, enfim, hoje a Secretaria atua com a legislação vigente. A gente faz o acolhimento no CREAS, disponibiliza passagem para o município quando o cidadão
quer receber ajuda e nos permite detectar a sua família, assim, a maioria que vem não tem interesse em voltar para o lar, já tem os vínculos rompidos. Então eles procuram ali um lugar para tomar banho e a cidade da frente. Então a gente tenta sempre encaminhar para Franca e Passo, que é onde tem o Centro POP, que é o aparelho governamental referência que recebe, faz a triagem. A gente já fez ali previsões orçamentárias para um centro do migrante. Então você tem que estar aberto ali você tem que se prever para você abrir 10 vagas, podendo atender até 200 vagas. Desde que você abre um aparelho desse, você torna referência na região. Então hoje a gente faz aquilo tudo com recursos próprios, lembrando isso, passagem, parceria com o albergue, que é o que a gente disponibiliza hoje. O albergue tem a parceria com o pessoal que fornece alimentação no período da noite. E acontece ali na pracinha do cemitério aquela coisa engraçada. Você passa lá, tem 30 pessoas. Você fala, não, tem 30 moradores de rua. Passou o pessoal das refeições, só 4, 5 vão para o albergue dormir. O resto volta para casa. Pega aquela refeição e volta para casa. Então, assim, a gente fica receoso de mandar a equipe quando liga alguém e fala, olha, tem um cara aqui querendo agredir e está assaltando as pessoas na praça. Esse não é um problema de assistência social, porque assistente social vai lá ver se ele está tendo algum direito violado, porque atualmente ele tem o direito de permanecer ali. E a questão de segurança, a própria assistente social tem um risco físico de segurança nesse momento. Então a gente atua muito em parceria com a guarda, nos locais de pico que a gente fala, rodoviária, onde a maioria dos usuários ali daquele espaço da rodoviária não são pessoas em situação de rua. Até tem a questão de alcoolismo, uso de drogas, tanto lá quanto nas praças. Então, assim, a princípio, a gente vem tomando essas medidas que são paliativas, mas que resolvem ali, a princípio, no instantâneo, e aguardando uma definição de política pública até de cofinanciamento. Mas, assim, a gente atende o cara que precisa muito ao bandido foragido. Então, a gente tem que ter todo um cuidado nessa questão do acolhimento e o encaminhamento. E, assim, eu acredito que todas as medidas nesse momento acabam sendo paliativas, até uma definição específica de uma política nacional para tratar o assunto, entendeu? Olha para você ver, Cidinha, em Passos, esse dia o Diego me ligou, querendo saber como é que funciona aqui em Paraíso essa situação. Aí, nós começamos a conversar, lá tem um Centro POP, do lado da rodoviária. Passa lá para vocês verem. Então, assim, nós temos percebido que esse crescimento que está acontecendo, eu tenho denúncia, tá, Cidinha, de que tem cidades da região que colocam um andarilho, vou colocar um andarilho aí entre aspas, né, dentro do carro e traz para cá. Ninguém faz nada. Agora, se o prefeito de Paraíso pegar um carro e fizer a mesma prática de fazer com que eles sigam a viagem deles, eu vou preso no outro dia. Então, são ações que eu acho que a população precisa entender, no sentido de falar, olha, nós temos aqui uma pessoa que está dando problema de segurança pública, acionar a guarda e acionar a polícia que nós vamos agir. Olha, nós temos uma família que está aqui na praça, eu preciso ajudar essa pessoa. A ação social vai lá. E nós temos feito esse trabalho de diferenciar. Inclusive, nós temos uma reunião essa semana com a PM para justamente tratar sobre isso. Porque nós temos que separar quem realmente precisa de ajuda e quem realmente precisa de polícia. Só mais uma situação. Cidinha, a respeito só da campanha, a gente mandou até servidores para Poços de Caldas, onde que tinha uma campanha, mas essa lei, eu não sei qual deputado federal que foi da lei Padre Júlio Lancelotti, é proibido fazer esse tipo de campanha. Na Poços de verdade, Caldas teve que retirar as placas da campanha e o projeto nosso foi interrompido. Eu concordo, né, que o nosso novo governo, a rei virou pela barriga, né? Nós não podemos fazer nada. Inclusive, né, numa audiência que teve aqui, eles colocam que a população tem obrigação, né, de cuidar de tudo isso. Então, realmente, eu acho que a população ela tem que falar não e dar condição de trabalho para essas pessoas que queiram, né? Porque fica muito fácil, né? Eu vi um senhor dentro de uma caminhonete, você vê que é um senhor humilde trabalhando, e
E vou falar um marmanjo, né? Ah, nossa, cuidado com o que você fala, hein, Cidinha? Agora é tudo assim, então você tem que tomar cuidado com o que você fala. Homem, forte, ele pedindo esmola para um senhor de mais de 70 anos. E nós estamos achando que é tudo normal, que está tudo certo. Fala não, fala não. Começa a falar não, as pessoas têm que se mexer um pouco. Está errado, está errado. Quanto tempo está acontecendo isso? Sabe o que está acontecendo, João? Só está piorando, Marcelo. Só está piorando, porque não pode mandar o povo, não pode falar nada, não pode fazer nada. Opa, nós não podemos fazer nada. Vai lá em Belo Horizonte à noite, né, Marcelo? Vai lá para você ver naquelas praças públicas, que o promotoria falou que não pode tirar ninguém. Tá um lixo, sujeira. Então tem que ter ordem. E eu acho que isso não está tendo ordem. Acho que tem que ter uma situação de polícia, sim, de policiamento nas praças, Praça da Lagoinha, perto da Santa Casa, cemitério, sabe? Está realmente uma situação muito complicada. Eu recebi, só essa semana, várias demandas. Imagina o restante. Imagina o que eu não recebi, né? Então, realmente, está uma situação bem difícil. E acho que, se a gente não pode fazer campanha, porque também é proibido, então as pessoas que me sugeriram, eu vou levar para elas, que não pode, porque também o novo governo não pode pôr ordem, né? Não pode pôr ordem na casa. Então, a gente leva que não está sendo feito campanhas porque não pode, mas a população, de forma consciente, ela precisa de tomar decisões, porque se ela também está reclamando que não está bom, que está sendo abordado, ela faça a parte dela para que a gente evite que essas pessoas venham para cá, desde que Paraíso não seja um atrativo. Então, é muito difícil, tudo é muito delicado, e acho que isso é um desconforto que está piorando e que a gente não está conseguindo uma boa solução. Vou te dar um exemplo, tá? Lembra do morador lá da praça dos expedicionários, lá embaixo, do lado do Dadá, da barraca? Pois é, eu pessoalmente estive lá conversando com ele diversas vezes, tentando tirar ele dali para colocá-lo num local melhor. Diversas vezes, não, eu não saio daqui. E aí os vizinhos começaram a fazer denúncias na ação social e na guarda municipal, que tinha que tirar ele de lá, que ele estava até emprestando a barraca para que outras pessoas fizessem até sexo lá dentro da barraca, certo? Aí, beleza, os vizinhos fizeram um movimento para a gente poder tirar ele de lá e, consequentemente, resolver o problema do espaço, que já não tinha mais uso da população. Aí a gente chegou lá numa força-tarefa, polícia, ação social, guarda municipal. Aí uma outra gama de vizinhos veio para brigar com a gente. Não, vocês não vão mexer nada aí não. Então, vocês entenderam? Tem a turma que quer, que fica incomodado, e tem a turma que, tipo assim, aponta o dedo e briga e xinga. E aí a gente, como gestão, o que nós vamos fazendo? O que nós podemos fazer no sentido de garantir a saúde dele? Vamos fazer, né? Então, o problema é muito maior, Cidinha, e é um desafio a cada dia, Quando eu pego a rodovia, que eu vou para Passos ou para Ribeirão, e que eu estou cruzando com os andarilhos, eu já fico pensando, São Sebastião do Paraíso, porque é para lá que eles estão, é para cá que eles estão vindo, né? Então, é nesse sentido que a gente está. Eu me comprometo com vocês depois de encaminhar para vocês o que nós gastamos e o que nós fizemos até agora de passagens de pessoas que seguiram o caminho. É algo fora do normal, Lisandro, fora do normal. E assim, não querem ajuda, não querem, né? O Lisandro, eu lembro uma vez que emprestou o barracão dele para as pessoas dormir lá na época do frio, preparou tudo direitinho, ninguém foi, ninguém quis, né? Então assim, eu acho que a gente tem que organizar. A partir do momento que você organiza as coisas, mas para isso tem que ter um envolvimento de todo mundo. É do Ministério Público que não vai processar o prefeito, é da polícia que também não vai ser processada e vai ser falado que está prejudicando. Não é isso, não é esse o nosso objetivo. É ajudar quem realmente precisa. Quem não precisa, precisa ser um pouquinho mais enérgico. E só a última pergunta ao João. João, com as novas políticas públicas, eu gostaria de saber se a ação social terão alguns recursos que serão diminuídos, e isso irá diminuir a prestação de alguns serviços que já são oferecidos para a população de São Sebastião do Paraíso. Oficialmente não teve previsão de corte de recursos.
porém, nos últimos 2 meses, a gente foi surpreendido pelo não repasse dos pisos federais, entendeu? Então, está lá previsto que era para cair, aí às vezes o de setembro cai agora em novembro, alguma coisa nesse sentido, mas a princípio não tem previsão de corte. Tem alguma mudança, igual essa questão do pessoal em situação de rua, eles estão procurando dentro do Fundo Nacional de Assistência um recurso para cofinanciar, que eles acham que todo município tem que ter uma estrutura para receber e tal. Então, a princípio não tem notícia de corte, mas não está sendo repassado pontualmente os recursos dos pisos. O do governo estadual vem sendo repassado desde aquele acordo que o Zema fez, que ele preparou, que já estava em atraso do Pimentel e vem pagando, ele não correu mais atrás do repasse estadual. Mas o que custeia mesmo os pisos são os repasses federais e eles não estão chegando pontualmente. Pela ordem, presidente. Só para reforçar, sobre, Lisandro, a fala do João, não estão sendo repassados pontualmente. No mandato anterior, nem repassado era. Só para deixar registrado. Sim, vereador. Essa é a situação mais difícil que tem. Pelo seguinte, ficou dividido, igual o prefeito falou no ligoramento, ficou uma situação dividida. Dividida como? Há 4 anos, 5 anos atrás, nós tínhamos uma associação ali dentro daquele barracão meio que nós fazíamos era comida para os moradores. Foram 3 anos. Era 12, foi para 15, foi para 18, foi para 25, hoje está em 80 pessoas. 80 por quê? Tem uma associação aí que trata dos moradores de rua, eles devem comprar de mim lá, olha para você ver, amanhã, porque às vezes nem comprar do que eu vou falar, mais de 100 quilos de carne por semana. É pernil assado, é estrogonofe, come do bem e do melhor. Falei, mas quantas marmitas você está fazendo? Ontem mesmo eu vendi para um senhor 25 quilos de paleta picada para cozinhar. Eu falei, mas para quem que é? Para os moradores. Eu falei, mas você vai tratar de quanto? Não, é 90. Eu falei, 90 como? Então, dividiu em tudo que eu falo. Ó, dividiu aqueles que precisam de ajuda, aqueles que estão ali são malandro mesmo, são até bandido que está ali infiltrado no meio deles. Então, ficou dividido nisso. E ficou dividido a sociedade que é contra e a sociedade que divide. Eu acho que cada problema com seus problemas. Igual cada município com seus problemas, mas não adianta. Aquele senhorzinho mesmo que o Marcelo falou que fica aquela barraca lá do lado do Dadá que ficou, ele é de Formiga. Eu e o Vinícius pagamos, você lembra, vereador? Nós pagamos a passar dele, ele foi embora para Formiga num dia, passou 2 dias, estava de volta. Lá na Ana Cândida. Na Vila Formosa. Ele foi. Está tão dividido. Vocês lembram que nós fizemos uma reunião aqui, ó, com a Polícia Militar, a Polícia Civil? Está dividido entre o Ministério Público e o Judiciário. Porque quem estava defendendo o Judiciário é contra. Quem estava defendendo o Ministério Público é a favor. Então, olha para você ver que situação que chega. Então, um é contra, o outro é a favor dentro do Judiciário. Agora, entre nós, acaba se dividindo. Então, é um ramo que ficou difícil, ficou dividido mesmo, é uma situação muito difícil, mas tem que ser resolvido. Agora, como? Então, aí que está, como ser resolvido, depois que lastrou mesmo, que está aí, eu estou falando. Aí você fala ainda, aqueles que eu tenho argumento, eu chego e falo, mas você está tratando, as pessoas, muitos pegam comida, vai trocar até na biqueira. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo lá com Deus, importa-me lá quem está comendo, deixou de comer, não é assim. A gente tem que ajudar, mas quem precisa de ajuda. Ajudar quem não precisa de ajuda é difícil. Eu sempre fui de ajudar, sempre fui do social, mas fazer o bem sem escolher a quem, essa frase eu já nem repito mais. Fazer o bem sim, mas para quem está precisando. Agora fazer bem para quem não precisa, não adianta. Amanhã pode até me criticar, mas é isso que é o pensamento. Que o dia que eu emprestei o barracão, o Ronaldo lembra. Estava um frio, moço. Foi uns 3 anos atrás, mas fez frio com força. O Marcelo até falou ali. Nós saímos. Eu e o Ronaldo à noite aí, mais uma equipe do pessoal da assistente social, nós fomos em todos. Sabe quantos foram lá dormir? Um, senhorzinho. Tinha de tudo lá. Não posso sair daqui não. É meio coisa de ponto de comércio. Se eu sair daqui, amanhã o outro vem cá e pega. Eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho dinheirinho para comprar minha cachaça. Então aqui virou um ponto. Aqui em frente, aqui mesmo, aqui, ó. Um dia olha que eu enfrentei. Aqui perto da UPA, aqui, ficava 3 ali naquele predinho abandonado ali, ó, onde que era do chão mais. Eu coloquei, lá de Mococa, coloquei dentro do carro e rasguei.
Eu mandei o Cleiton atrás no outro carro comigo. Nós fomos pela Mococa levar a mesa. Ah, você está aqui, pronto, a sociedade não está bem com você. Levamos em Mococa. Isso aconteceu? 3 dias, estava aqui de volta. É o paraíso. Então, igual eu falei, é o paraíso. Então, é uma situação que, ó, relevante, tem que pensar bem o que nós temos que fazer com isso. Muito obrigado, presidente. Sim, a palavra está com os Presidente, vereadores. pela ordem. Sim, vereador. Eu vou pontuar aqui as 3 pastas. A comunicação, eu penso muito parecido com o prefeito Marcelo, que hoje ela nos dá a oportunidade de chegar em um número muito grande de pessoas gastando menos. Inclusive, o ano passado, para este ano, a gente teve uma diminuição no orçamento de 13% e a eficiência aumentou. Então, parabéns, João, Duda. Em nome de vocês dois, eu quero parabenizar a equipe de comunicação e pedir que vocês continuem sendo cada vez mais eficientes, porque aí é uma gestão eficiente de recurso público, é que vocês estão tratando bem o dinheiro dos cidadãos. Em relação ao meio ambiente, teve um aumento de 10% dentro dos limites inflacionários. Eu vi lá que foi material de consumo e salários, que é um procedimento normal, e mesmo assim eu queria parabenizar ao Renan e pedir uma atenção muito especial, se possível, na parte de materiais recicláveis. Existem campanhas em escolas, existem campanhas de conscientização, nós temos projeto de lei, até de nossa autoria, que tenta ajudar nesse momento de caos climático, mas a gente precisa ter uma ajuda grande do poder público ainda em relação a material reciclável. Recentemente foi rompido o contrato, eu entendi todos os motivos do rompimento do contrato, está entendido, mas eu gostaria muito que vocês olhassem com carinho uma solução para que a gente atenda o maior número de casas, o maior número de pessoas aqui em São Sebastião do Paraíso, na parte de coleta de materiais recicláveis. Isso aumenta a eficiência até do aterro sanitário e também você consegue até gerar dinheiro, recursos, através do aumento do investimento nesse setor. Tá? E desenvolvimento social teve um aumento de 20% do orçamento, um pouco maior. Eu fui verificar, aí eu gostaria só de uma explicação básica, porque o que aumentou muito que eu verifiquei foi no Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, né, que, se não me engano, era 400 mil e poucos no ano passado, e esse ano e para o ano que vem será de 800 e poucos mil reais, João. Só isso. O João, um amigo querido, parabéns, João, pelo seu trabalho. Você é um cara muito competente e parabeniza o Ronaldo para nós e toda a sua equipe. A respeito dos fundos de direitos, houve uma atualização dos saldos que a gente pretende do Fundo da Criança, já o edital está pronto, estamos só fazendo ali o ajuste das datas, porque ele vai ser lançado ainda esse ano, e tem uma comissão permanente de análise de propostas, que são os servidores efetivos, e vão ter férias coletivas, os feriados, todo mundo, a maioria lá são assistentes sociais, são mulheres, que são mães, então tem aquela questão das férias escolares. Então, a gente está ajustando o lançamento desse edital para as instituições poderem ter tempo de se ajustar e preparar um plano de trabalho bacana, quanto para os servidores efetivos poderem analisar e, após isso, fazer o efetivo repasse. Isso da criança e do idoso segue a mesma linha. A presidente atual, Roberta, já está com o edital praticamente nos finalmente. Se não estiver pronto para correção de datas em dezembro, já sai em janeiro, visando o repasse também para os inscritos no Fundo do Idoso. Muito obrigado, e mais é só agradecer essa parceria e a presença de vocês aqui na Câmara Municipal, principalmente o nosso prefeito que está aqui. Pela ordem, presidente, eu gostaria só de ser breve, né? Até porque vai iniciar a sessão. Primeiro, João, a gente ficou de falar depois, né, que vocês apresentassem, e eu só peguei uma parte na fala do Marcelo e entrei na ação social. Uma coisa que tem que realmente parabenizar é a comunicação da prefeitura, né? As fotos, né, Duda, que você me manda fotos ali do João, e o Marcelo também, né, tem muita estabilidade, então a população ela é informada. E isso é muito bom. E uma das coisas que eu gosto nas entrevistas também, que são dadas pelo Marcelo, né, que representa o executivo, é que ele dá a transparência, a números, a fatos, né, coisa que nunca foi falada. Né, as coisas não eram tão claras, então se fala em valores, se fala quanto gastou,
o que foi investido, que é uma obrigação, né, que a gente sabe por lei de fazer, mas isso não era tão claro. Então, a comunicação realmente ela é efetiva e muitas pessoas chegam e falam assim, ah, Cidinha, você viu lá o que aconteceu em tal lugar? Quer dizer, assim, as pessoas, elas acessam a mídia da prefeitura e nos traz esse feedback. Então, parabéns, João, Duda, vocês aí que estão na frente, a gente sabe o quanto que é árduo o trabalho de vocês, quanto vocês ficam aí muito tempo dedicados e tem dado resultado. Em relação ao João, eu falei, e em relação ao Renan, vou fortalecer aqui, né, a necessidade do reciclável e também do descarte de lixo, né? Infelizmente, ainda tem pessoas que fazem os descartes em locais inadequados. Olha, a prefeitura aprovou aqui, não cobra taxas de levar nos locais corretos. Então, assim, ainda precisa dessa orientação da população para que façam o descarte correto. Eles ainda descartem em lugar inadequado. Então, trabalhar bem isso. E só um pedido pessoal meu, João, Renan, em relação à arborização, né? Nós sabemos que o centro da cidade foi feita uma arborização na época do Valdir Marculino, o primeiro projeto de arborização, com árvores e plantios inadequados, raízes profundas que causam danos. Mas o que eu percebo no centro da cidade, em alguns locais? Nós estamos tirando grandes árvores e aí está faltando um replantio no mesmo local. Então, o centro da cidade, ela passa, sim, agora por diminuição de árvores que podem ser substituídas por árvores adequadas, né? Ontem estava muito calor, você podia ver aqui perto das escolas, estava todo mundo amontoadinho embaixo das árvores, todo mundo procura uma árvore. Então, realmente, a pessoa corta, ela planta, a gente não sabe ainda onde, há 5 árvores. E poderia até ser feito um projeto de lei, o Marcelo, segue uma sugestão aí, que se coloque mesmo, que no local que fez a retirada da árvore, seja uma plantada ali no mesmo local. Hoje, a única coisa que faz é que retira, né, a prefeitura corta, a pessoa não faz a retirada da raiz, ela não faz o restabelecimento da calçada, ela não planta uma outra árvore no local. Então, é um pedido pessoal mesmo, né, que cada uma das árvores nas praças que tiveram necessidade de serem cortadas, que elas sejam feito esse replantio e também um replantio de árvores adequadas aí no centro da cidade. E o Renan também traz muita transparência, tem feito um bom serviço. E uma outra pauta minha também foi falada aqui, é a reclamação sempre da equipe do João 23. Esses dias esse cheiro estava até lá na Santa Casa, no plantão noturno. Então é uma coisa que ainda não foi resolvida também, né? É o problema do João 23. Então seriam essas ponderações que eu queria fazer em relação ao meio ambiente, Renan. Palavra franqueada. Ah, está guardando. Pela ordem. Sim, pode falar. Obrigado. Primeiro, obrigado, Cidinha, obrigado, Vinícius, pelas palavras e pela preocupação. Acho que a preocupação que vocês trazem é coletiva, né? É uma coisa que todos nós nos preocupamos e muito. Vou responder pela ordem, então: coleta seletiva, arborização e, por fim, o caso pontual do João 23, né? Na coleta seletiva, tenho certeza que vocês acompanharam, desde maio, junho, a gente tem feito um trabalho de gincana nos 20 endereços de escolas que a gente tem no município, né? Na sede, na zona rural, nos distritos, e a gente tem tido resultados fantásticos. Era um trabalho que o Marcelo já me falava, uma vontade pessoal dele de executar essa gincana. E só para vocês terem uma ideia, pessoal, vou falar em números aqui, que fica fácil da gente entender o tanto que esse trabalho está sendo bonito, né? A gente arrecadou aí por mês, nos últimos 2 anos, em torno de 15 a 20 toneladas de reciclável, com o nosso antigo trabalho de coleta seletiva, que o Vinícius bem falou, foi rompido agora para a gente começar num novo formato num futuro breve. Então a gente tinha esse número de 15 a 20 toneladas por mês. Mês de agosto, falando aqui agora da gincana, da reciclagem, só para vocês terem uma base, no mês de agosto, só dentro das escolas, sabe quanto que a gente conseguiu arrecadar de material? 11 toneladas, pessoal. 11 toneladas. A gente arrecadou isso dentro de 20 endereços de escolas, né? E o mais interessante dessa gincana é que a gente conseguiu fazer de uma forma que fique muito justa. Por exemplo, a gente tem Noraldino Lima participando, a gente tem Escola do Morro Vermelho participando. Ou seja, escolas aí com mais de 600 alunos e escola com 50 alunos.
Então, como que a gente tem feito a premiação? Valor per capita. Então, se a sua escola arrecadou o valor per capita maior do que o da outra, você vai ser premiado, isso não é em valores absolutos, isso traz mais justiça, né? Assim, então, estou dando um pequeno exemplo. Por quê? Que a gente está fazendo um trabalho de base. Pode ser que agora a gente não consiga corrigir isso, pode ser que ano que vem a gente não chegue no nosso resultado ideal, mas com certeza nós estamos formando cidadãos melhores do que as nossas gerações aqui na questão da reciclagem, na questão da coleta seletiva. Vinícius pontuou muito bem, questão da reciclagem não é só ambiental, ela gera emprego, ela é social, ela gera renda, gera trabalho, gera economia para o aterro sanitário. E essa economia, ela se paga, né? A partir da hora que a gente tem uma coleta eficiente, a gente economiza com coleta comum, a gente economiza com gestão de aterro sanitário. Isso é muito caro, enterrar lixo é muito caro. Não diferente disso, a gente também faz aquele trabalho de base de arborização. É uma coisa que também não dá para a gente medir agora. Igual a Cidinha bem lembrou, e a gente sempre conversa nesse dia, sempre lembra, né? Grandes árvores estão sendo retiradas, caem na época das chuvas. A gente tem que fazer esse trabalho preventivo, é um trabalho que a gente faz com dor no coração, mas quando a gente não faz também, pode acontecer aquilo que aconteceu no Largo da Nossa Senhora Aparecida, né? A gente teve aí nas chuvas do ano passado, mais de 5 árvores grandes caíram lá, e a gente tem um anseio da população ali dos arredores para que se tire as árvores que estão com risco de queda, né? Então é um trabalho de muito equilíbrio e muito técnico, né? A gente sabe o tamanho da responsabilidade que é fazer a gestão de uma cidade na questão da arborização urbana. E a gente tem plantado, a gente tem feito, né? Quem está aí no dia a dia sabe o quanto é difícil você fazer uma muda de árvore virar uma árvore adulta, competindo não digo nem com fatores climáticos não, porque a natureza sabe o que faz, mas competindo com vandalismo mesmo, né? Não diferente do tema do João aqui, né? Não diferente de outros temas da cidade, aqui também a gente sofre com problema de pessoas, né? Plantamos agora, no dia anterior do aniversário da cidade, 15 árvores na Praça São José e mais 15 árvores na Nossa Senhora Aparecida. A árvore mais alta que a gente plantou na Nossa Senhora Aparecida já foi quebrada, infelizmente. E isso acontece, não é pouco, gente. Então, eu falo isso porque é muito difícil para nós ver a árvore pequena lá, ver a mudinha, né? E esse trabalho que a gente está fazendo agora só vai aparecer daqui a 10, 15, 20 anos, que é o trabalho que a Cidinha lembrou que o ex-prefeito Valdir Marcolini fez, né? E, na minha opinião, fez muito bem feito, porque se não tivesse feito naquela época, a gente não tinha o que tem hoje, né? A gente não tinha essas grandes árvores aí sombreando as nossas vias, né? Por fim, antes de passar para o caso do João 23, ainda sobre a arborização, a gente vai entrar agora, junto com o período chuvoso, né, que está demorando um pouquinho ainda para começar, mas a gente vai começar um projeto muito bacana que vocês vão ver. A previsão é que a gente plante um pouco mais de 2.000 árvores na cidade, cuide aí por pelo menos um ano dessas árvores, né, com contribuição, com participação da iniciativa privada, né? Então a gente vai desfocar um pouco só da região central e levar isso para os bairros também, tá? Morumbi, Jardim América, enfim, a gente conseguiu fazer uma distribuição muito bacana na cidade. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do resultado. Por fim, aí, a gente falando um pouco agora do caso do João 23, lá é um caso que foge também só da área ambiental, porque o pessoal se incomoda, e com razão, muito com o cheiro, né? O odor é muito forte. Às vezes ele ultrapassa a rodovia. Esse dia mesmo já sentiu lá na Santa Casa. Tem muita gente que sente de longe, né? E olfato é uma questão muito subjetiva, muito perceptiva, né? Embora seja consenso que lá cheira muito forte, não é uma questão que a gente consegue autuar por determinado crime ambiental, determinada infração ambiental. Agora, a gente teve resultados muito bacanas lá na questão da gestão da água, né? E nisso a gente realmente consegue medir, né? A gente fez aí há pouco tempo atrás, eu enviei um ofício aqui para casa, 2 ofícios na verdade, um em resposta ao Lisandro, né, e outro em resposta ao seu Toninho Cirilo, das ações que a gente fez de fiscalização.
tanto município quanto Estado, quanto ações conjuntas entre município e Estado, né? Então, infelizmente, aí, a empresa que era responsável pela situação sofreu algumas infrações, sofreu algumas multas, foi embargada, passou pela sua adequação aí na parte dos efluentes, mas a gente sabe que o cheiro ainda é um caso que a gente tem que lutar para chegar numa solução, né? E não diferente disso, a gente tem também alguns outros pontos da cidade que a gente está sempre trabalhando. É um trabalho que eu particularmente evito divulgar, porque para o errado não se antecipar aquilo que a gente vai fazer, né? Então, se, por exemplo, Zé Luiz é um que me demanda muito, né, Zé? Renan, dá uma olhada nessa situação, recebi um vídeo aqui, verifica se isso está acontecendo ainda, já foi feita alguma coisa, né? Eu sempre peço para ele, e até te agradeço, Zé, pela descrição. Falo, Zé, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Só peço que não se divulgue, que a gente tenha uma descrição quanto a isso, porque o errado pode antecipar a estratégia da gente. No mais, eu agradeço as contribuições e fico à disposição. A palavra está para o vereador. Pela ordem, senhor presidente. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar de forma especial os secretários que estão presentes, o João, secretário de Comunicação, o Renan, o João Bugança, que está representando o Ronaldo, a Duda, o prefeito Marcelo, Danilo, todos os presentes. Senhor presidente, eu agradeço por ter dado a oportunidade de falar e gostaria de fazer aqui um questionamento sobre um assunto que nós já falamos aqui, sobre a questão dos moradores de rua. E, como o prefeito bem disse, na verdade, são poucos os andarilhos que vêm de outros municípios para cá. A maioria são pessoas de São Sebastião do Paraíso mesmo. Eu falo porque eu tenho feito um trabalho com relação aos dependentes químicos, que geralmente essas pessoas que vão para a rua. E nessas andanças de levar um para uma clínica, para outra, eu sempre vou conversando, quando eu tenho a oportunidade, eu pergunto para eles, por que eles vão para a rua, sabendo que tem pessoas que têm famílias tradicionais aqui em Paraíso, que não faltam nada para eles, tem casa, comida boa, roupa lavada, e eles preferem ir para a rua. E um deles, até filho de um amigo meu, me disse, ô João, que a rua ele tem tudo, ele dorme até a hora que ele quer, na hora do almoço alguém leva comida para ele, depois à noite tem o jantar também, e não tem nada que atrapalha o dia a dia dele. Depois ele sai, consegue um dinheiro para alimentar seu vício, e a rua é tranquilo. Então eles preferem a rua do que a própria casa. E quando o prefeito fala que nós temos só 15, 17 andarilhos, que a maioria são pessoas da nossa cidade, nós temos que cuidar, nós temos que achar um caminho. Infelizmente, essas pessoas estão na rua porque o principal motivo é o vício, é a dependência química. Então, começa por aí. Então, o que seria uma grande audiência pública, alertar, fazer campanha para a população? Eu me lembro que nos anos 80, o seu Toninho vai lembrar disso, tinha uma grande placa em vários pontos da cidade que falava assim, não dê esmola, ajudem o SOS. Isso foi colocado em vários pontos aqui da cidade para coibir esse tipo de situação. Nós sabemos que é difícil falar não, mas tem hora que para acertar uma solução, uma situação, é preciso tomar uma decisão, agir com a razão e deixar o coração de lado. Então eu proponho uma grande audiência futuramente, o presidente sabe disso, para tratar desse assunto. Como foi falado aqui, tem aqueles que apoiam uma medida, outros não. Mas a gente precisa resolver essa situação de pessoas que
abordam senhores, senhoras, crianças, até para tentativa de um furto. E as pessoas já estão com medo de sair à rua e serem roubadas por essas pessoas, que na verdade, mas é pessoas de Paraíso que querem alimentar seu vício. Então é um assunto delicado, que eu acho que nós, enquanto representantes do povo, todas as autoridades, devemos achar um caminho. E talvez, senhor presidente, seria uma grande audiência pública, chamar o Poder Judiciário, todas as autoridades do município, e a população, e nós que estamos representando a população, para tentar achar um caminho para amenizar esse tipo de situação. Não é fácil. Não vi um vídeo recente que um morador de Franca estava lá e bem tranquilo, falou, eu voltar para minha casa, aqui eu tenho comida. Na hora que ele estava gravando o vídeo, João Bugança, chegou alguém lá, entregou uma marmitex para ele, o cara abriu uma marmitex de um restaurante bom lá de Franca, e o cara falou, aqui, você acha que eu vou voltar para minha casa? Olha a comida que eu estou recebendo. Esse vídeo ficou famoso na internet aí. E aqui eu durmo até tarde, eu tenho essa comida boa, não tenho conta para pagar, tenho a minha cachaçinha, eu vou voltar para minha casa. Isso foi em Franca, mas aqui em Paraíso acontece do mesmo jeito. Não só em Paraíso, em quase todos os municípios. Tanto é que é campanha política de São Paulo que eles vão resolver o problema da Cracolândia. Entra prefeito, entra governador e ninguém resolve, porque é impossível. E nós temos que adaptar essa realidade e tentar amenizar. Resolver é complicado, mas a gente tem que tentar achar um caminho para amenizar e quem sabe daqui a 3 gerações a gente consiga olhar para trás e falar, valeu a pena aquela semente que nós plantamos e hoje está dando resultado. Mas a curto prazo é tentar amenizar, achar um caminho, porque não é fácil. Chegou nesse ponto, falar que, igual eu já vi alguns municípios, também, se procurar, vocês vão ver, de prefeitos que colocaram um ônibus, colocaram e levaram para outro município. Acaba voltando, porque foi dito, são moradores daqui. Se a gente der uma passagem para ele para Passo, para Franca, Ribeirão, vão voltar, porque chega lá eles devolvem para cá e fica só gastando dinheiro, enxugando gelo. Então eu proponho futuramente, se o senhor presidente achar necessário, a gente movimentar uma audiência pública, convidar todo mundo e tentar achar uma solução para começar a amenizar essa situação. Porque eles não querem. Você pode chegar lá, está aí o Norberto, que faz um excelente trabalho na comunidade Renascer. Eu já levei gente lá para o Norberto, ficou uma semana lá, voltou. A rua é melhor. Não ficam. Eu levo para fora porque aqui eles não querem ficar. Chega lá, fica 9, 8 meses, você fala, agora o camarada melhorou de situação. Está na rua novamente. Então é complicado. Mas parabéns, João, leva o meu cumprimento ao Ronaldo também, que faz um excelente trabalho. Estou mandando uma indicação para vocês lá hoje, sobre o casamento comunitário, para a gente mobilizar. Algumas pessoas têm me procurado com dificuldade financeira para casar. Então eu estou fazendo uma indicação hoje, vai chegar até vocês lá. Pensa com carinho para a gente poder ajudar essas pessoas também. Obrigado, viu? E ao Renan, eu gostaria de fazer uma colocação, o Renan junto do prefeito, é um problema sério. Outro dia até ouvi uma entrevista do prefeito sobre esse tema, acredito que está na sua pasta, sobre a questão dos maus tratos, mas eu vou falar de maus tratos de animais de grande porte. Animais soltos para a rua, está em questão de maus tratos, porque o dono, se você apreender, a prefeitura fizer uma medida de apreensão desse animal, vai aparecer o dono. Mas se esse animal, Deus o livre guarde, ele causar um acidente, um motoqueiro, um carro, não vai aparecer dono. Então eu acho que nós temos que fazer uma medida mais rápido possível, porque isso é maus trato com os animais. Além disso, pode causar acidente grave. E tem muito. Outro dia eu estava descendo aqui na Zezé Amaral, um bando de animais soltos, cavalo, égua, vaca, todos os animais, aqui impedindo o trânsito. Então o prefeito tem avisado, tem colocado que vai tomar medida, mas eu acho que está na hora de a gente
fazer um trabalho já de conscientização e logo em seguida fazer algum trabalho já de aqueles que não entenderem que não pode deixar animal dentro da cidade, nas vias públicas, já tem que ter uma medida para a gente recolher esses animais, Renan. Então, eu acredito que seria isso. Parabenizar você, a Duda, o João da comunicação. Eu sempre digo que a harmonia é predominante nos poderes. E hoje, Executivo e Legislativo tem essa harmonia. E principalmente eu vejo essa harmonia entre todos os secretários. Outro dia eu estava na sala para falar com o prefeito, ia ter uma reunião de secretários juntamente com o prefeito, e eu vi o comportamento do secretário, a amizade, a harmonia entre vocês. Então é isso que é o resultado da coisa estar andando aqui em São Sebastião do Paraíso. Sem vaidade, sem um puxar para um lado. Quando uma engrenagem dá errado, começa a falhar todas. E vocês estão de parabéns. Muito obrigado. A palavra está vaga. Senhor presidente, só uma fala na fala do Marcão, não tem conscientização mais com animal de grande porte, tá, Marcão? Nós estamos finalizando o processo para fazer a implantação do nosso abrigo, todos vocês sabem. Nós já encaminhamos um projeto de lei aqui para a Câmara que foi aprovado. Então, assim, feita a parte burocrática, nós vamos ter que ir para a ação. Até que o nosso abrigo fique pronto, o Renan já está buscando uma solução em Formiga, num convênio que a gente está tentando com um órgão lá, para que a gente possa fazer a apreensão aqui e mandar para Formiga. Aí quem quiser pegar de volta, vai lá em Formiga tirar, né? Nós não vamos mais conscientizar, porque todos vocês sabem quem são as pessoas, todo mundo sabe. O cavalo que está hoje na Zezé Amaral, todo mundo sabe o dono. Eu já falei com ele e não adianta. Então o que nós temos que fazer? Ir lá, apreender, levar para a Formiga, ou levar para o nosso abrigo, cobrar a multa, e para ele ter o animalzinho dele de volta, pagar isso. Então nós não vamos fazer mais conscientização, porque eles já sabem que estão errados e eles insistem em continuar. Então agora é a ação, nós vamos fazer, pegar, é um dos problemas que nós pegamos no mandato, que nós vamos tentar resolver até o final do nosso mandato. E o abrigo finaliza a parte de projeto sexta-feira, para a gente já encaminhar para licitação, e a gente está muito esperançoso, inclusive com o recurso que o Noraldino mandou, que a gente termine até fevereiro e comece já a fazer isso tudo. Mas até lá, o Renan já está tentando esse convênio com Formiga. Melhor, senhor presidente. Sim, vereador. Boa tarde a todos. Agradecer a presença do prefeito, né, aqui na audiência pública, nas audiências públicas, né, de 3 secretarias, coisa que no passado não acontecia, o prefeito está presente. Agradecer aqui a presença do Renan, né, do Meio Ambiente, o João, a Eduarda, o João da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, o Emerson, nosso servidor, o Danilo, lá do Controle Interno, o Lempic, do Tiro de Guerra, até o nosso amigo Norberto, né, da Clínica Renascer, está presente, o pessoal da Líder TV, servidores públicos. Então, as três secretarias aqui presentes, aqui nessa audiência pública, nós temos só agradecer, parabenizar o trabalho que os secretários têm feito, não só os secretários, como os servidores, né, de todas as secretarias da prefeitura, porque o prefeito sozinho não faz nada, os secretários não fazem nada e sem a equipe também. Então, parabéns ao trabalho de todos. É um trabalho árduo, são muitas demandas, e principalmente da comunicação, né, João? E a Eduarda. Porque quando o prefeito às vezes trabalha pouco, muita coisa, pouca coisa para ser publicada. Quando trabalha-se muito, como da publicidade é um dos princípios da administração pública. Então vocês estão levando conhecimento da população, dos servidores, de todos, e não é por acaso que a região também tem acessado muitíssimo as redes sociais de São Sebastião do Paraíso, porque é um destaque, né, São Sebastião do Paraíso, em termos assim, de prefeito que tem trabalhado muito. Então, parabéns a todos vocês, estamos juntos com a população, com os servidores, secretários, prefeito, vice-prefeito, a união de todos, para o bem dos nossos munícipes e da nossa cidade. Muito obrigado pelas apresentações aqui. Forte abraço, Luiz de Paulo. A palavra está vaga.
Alguém mais queira falar? Ninguém mais querendo falar? Eu quero dizer o seguinte. Primeiro, agradecer ao Renan, né, agradecer também João Bugança, agradecer a Eduarda, com o João também, que veio falar sobre a comunicação, Danilo, Emerson, prefeito, presente, Adalberto também, que veio cá prestigiar. Eu gostaria, sim, na reflexão, dizer sobre a questão, dificuldade que nós temos do pessoal, moradores de rua, andarilhos, aqueles que às vezes ficam durante o dia na rua, à noite vai para casa, às vezes outros só por comida, mas tem esse lado ruim, mas também o lado de entender que a nossa cidade, o povo paraisense, é ordeiro, né? É receptivo, pensa, né, nas outras pessoas e tentam acolher e ajudar. Só que chegou num ponto que tem causado diversos problemas por diversas pessoas que têm principalmente, né, a perturbação do sossego. Então, assim, até onde que a justiça vai agir sobre e como entender que aquele ato é uma perturbação do sossego. Mas também vem o lado, como o prefeito disse, as pessoas que se sentem incomodadas e há outros que na hora que for abordar esta pessoa, outros que irão lá defender para que não mexa com ela. Então é algo que tem que ser muito discutido e é difícil mesmo de encontrar, né, um caminho, uma solução para isso. Mas no que depender desta casa, e sei dos esforços que vocês fazem diariamente, na verdade dioturnamente, né, porque tanto de dia quanto de noite. A outra parte que eu quero abordar é parabenizar, né, principalmente o prefeito sobre a questão das lagoas aqui no Córrego Rangel, qual eu já tinha conhecimento e há dias atrás também tinha falado sobre a questão dessas lagoas. E isso, até vou só comentar um pedacinho aqui para entender o tanto que essas questões mexem com a gente, com essas obras tão significativas, tão importantes, que faz a gente ficar pensando tantas coisas e começar a sonhar de que jeito que vai ser, como que é. E isso mexeu tanto comigo que acabei foi sonhando com essas danadas dessas lagoas, que eu estava com o prefeito andando lá para verificar as obras, para ver como que elas já estavam, que era 4 lagoas, e ele disse assim, é 2 lagoas minhas e 2 lagoas suas, Zé Luiz. Eu falei, então vai chamar Lagoas do Marcelo e Zé Luiz. Acordei, não tinha lagoa nenhuma, né? Mas são coisas que mexem com a gente, é a vontade que a gente tem de ver as coisas e ficar imaginando, que faz com que a gente, mesmo quando vai dormir, não quer pensar, né, no dia de serviço, nas coisas. Não vou esquecer política de tarde, vou dormir, vou descansar, mas não adianta. Você sempre está sonhando com alguma coisa do dia a dia. E isso acabou me marcando, esse sonho, porque no sonho é real, né? No sonho parece que você está ali, você está vivenciando, e você acorda e não é nada daquilo. Mas fico contente, tenho certeza que vai ser mais uma grande obra, a esperança que possa ser sim o ano que vem, mas caso não seja, sabemos que ela vai acontecer e que vai sair, né? Como todas as obras, todas as promessas que o prefeito tem feito, tem cumprido com elas, tem feito o melhor que nós temos condições de fazer para São Sebastião do Paraíso, porque estamos com a mesma, incumbido da mesma responsabilidade. Quanto ao orçamento, né, a gente sabe que vocês têm feito esse orçamento sempre com muita responsabilidade. O orçamento, como o prefeito diz, é papel, né, mas esperando que os recursos venham e que, se vir mais recursos, inclusive vai ser realizado mais do que está aqui. Então, prefeito, obrigado, né, por estar nessa primeira etapa aqui do orçamento, ao Renan, ao João da comunicação, ao João Bugança, Daniela,
E o Danilo está aqui toda semana, o Hermes está se prestigiando aqui também, né? E a imprensa, né? A imprensa não pode ser esquecida, porque a imprensa é a responsável de levar, né, ao cidadão em tempo quase que real, né, de tudo que acontece na nossa cidade, né? Algo que todos têm, através das redes sociais, tem a informação, né? E a informação certa, correta, a informação com responsabilidade. Muito obrigado a vocês. Senhor presidente, sim, só para prefeito. finalizar a nossa participação, que provavelmente eu sei que esse assunto vai ser tratado no grande expediente, principalmente às vezes até no âmbito da politicagem, e eu gostaria que, enquanto está na audiência pública, eu passe a ter voz para poder falar isso, principalmente do assunto que é tratado aqui sobre a ação social. Certo. Nós tivemos, infelizmente, né, e aqui eu deixo registrado as nossas condolências à família do rapaz que se afogou na Lagoa de São Genaro. E na oportunidade eu vi muita gente oportunista, inclusive passando mensagens, né? Olha o que o prefeito fez. Eu não fiz nada. Eu apenas limpei uma lagoa que todo mundo só estava tratando ela como lixo. Eu não tenho culpa de uma pessoa em sã consciência entrar dentro da Lagoa de São Genaro e morrer afogado. Ah, tem que cercar a Lagoa do São Genaro, tem que cercar as rodovias. Cerca as rodovias, o povo corta o alambrado e entra para dentro. Daqui a pouco vão falar que tem que cercar Capitólio. Olha lá se não falar que tem que cercar as lagoas lá de Santo Antônio da Alegria também. Isso se não falar que tem que cercar a lagoa de Itamugi. Isso se não falar que tem que secar as lagoas do São Genaro, sendo que ali é uma bacia de contenção. Ah, mas é perigoso para criança. Se é perigoso para criança é porque o pai não olha o filho que tem. Porque ninguém vai deixar uma criança sozinho ir numa lagoa daquela. Eu vi durante a retirada do moço que morreu na lagoa, eu vi pais com crianças vendo aquela cena, como se fosse um evento. Como se fosse vou levar meu filho ali para ver o cara sair de dentro da lagoa morto. Olha, nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas querem culpar alguém. Pode até falar que a culpa é do prefeito. Realmente, a culpa é do prefeito de fazer a Lagoa de São Genaro ficar limpa. É verdade. Isso pode colocar a culpa. Agora, eu não tenho culpa de um rapaz entrou na lagoa embriagado, que é uma das pessoas que nós estamos falando aqui agora, que às 8h30 da manhã estava dando trabalho lá na obra que nós estamos fazendo na Washington Martoni, entrando na frente do braço da escavadeira, entrando na frente dos carros na Washington Martoni, entrando na frente dos caminhões. O pessoal me liga perguntando o que a gente faria. Eu pedi para acionar a polícia e a guarda municipal para tirar o rapaz de lá, para dar condição de trabalho. O rapaz sai de lá, entra na lagoa e morre. A culpa é do prefeito. Não vou aceitar isso. Não vou aceitar. Então quero deixar claro aqui. Tem algum projeto para cercar a lagoa? Quando que aquelas lagoas foram cercadas? Fala para mim, quando que as lagoas do São Genaro foram cercadas? Nunca. Não tem projeto para poder cercar a lagoa. Tem projeto para manter a lagoa limpa e iluminada. Isso tem. Inclusive o projeto está para a gente colocar iluminação lá. Agora, para cercar a lagoa com alambrado, beleza. Vai cercar a lagoa com alambrado e você vai com o alicate lá para cortar o alambrado para entrar? Não vamos fazer. Não vou gastar dinheiro à toa. Mas você pode evitar as mortes. Você acha que esse rapaz, se quisesse realmente nadar, ele teria pulado o alambrado ou não? Sim ou não? Sim. Mas aí pelo menos você se respalda. É só alguém me provar quando que as lagoas do São Genaro foram
cercadas. Nunca. Então não venha colocar na minha conta um ato de irresponsabilidade de alguém que não é da minha conta. O meu papel como prefeito é manter o local limpo, correto e que tenha condição de dar vazão de água. Se, por exemplo, vou pegar aqui a reclamação do vereador Biju e do vereador Vinícius. Prefeito, nós precisamos fazer alguma coisa para aquela água não chegar nas casas da pessoa quando a segunda lagoa explode, que ela explode. Aí sim, aí é uma responsabilidade da gestão. E nós estamos fazendo um projeto para fazer um muro de contenção lá. Muro mesmo, com concreto para dentro da calçada, pegando desde lá do meio da lagoa, vindo crescendo esse muro, para chegar ali onde tem aquelas duas canalizações que a gente fez, para que tenha um muro de contenção, caso a lagoa suba, ela não ultrapasse e passe reto. Projeto nós vamos fazer e vamos executar. Agora, falar que eu sou responsável pela morte do menino lá, não sou. E quem está propagando isso vai responder criminalmente. Eu quero deixar isso aqui registrado, tá? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Então vai ter que responder isso criminalmente. Vou fazer uma denúncia crime contra a pessoa. E não é só um não, são vários que propagaram isso. Então só para deixar registrado que o meu papel como prefeito é manter locais limpos. Vocês estão falando aí de vários entulhos aí que estão sendo colocados nas pontas de bairro. Toda semana eu tiro 15 toneladas de entulho nas pontas de bairro. Toda semana. Quem que joga? É o prefeito? Eu nunca vi o prefeito jogar entulho nos bairros. É vereador que joga? Não, é o próprio povo. Ah, o povo está incomodado, então por que jogou? Então as pessoas têm que ter um pouquinho de responsabilidade também. A culpa não é do prefeito, não. O prefeito está lá para fazer o trabalho de fazer de uma cidade funcionar. Agora o que não pode é colocar a culpa num prefeito que está trabalhando 24 horas. Falar que eu sou responsável pela morte do menino. Eu fiquei lá até a hora que o menino saiu da represa. Uma cena que não tem condição. Só que, de verdade, daqui a pouco eles vão falar que o prefeito de Paraíso tem que cercar Capitólio. Então, só para deixar registrado, senhor presidente, porque eu sei que esse assunto poderia ser utilizado aqui no âmbito de politicagem, então eu já estou dando a minha versão, porque depois, se for ser feito algum tipo de reportagem, coloca as duas versões, para não ter problema. Prefeito, eu só também peço para que fique registrado, né, que o assunto que Vossa Excelência falou não sai do contexto, como Vossa Excelência disse, referente à parte do meio ambiente, a comunicação e o social, né, que não saiu do contexto em nenhum momento a fala, a preocupação do que Vossa Excelência finaliza a sua fala. Nada mais havendo, né? Então, as sugestões apresentadas serão analisadas por nós, vereadores, e por nossa equipe técnica. Aquelas consideradas viáveis poderão ser incorporadas ao projeto. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrado essa audiência pública e informo que, na sequência, daremos início à sessão ordinária em 3 minutos.